Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no nosso canal do YouTube e no WhatsApp. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho, dessa Sexta-feira Santa. Hoje o Evangelho traz para a gente aqui no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, a prece realizada nas reuniões espíritas, no início dos trabalhos. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. São Mateus. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio do seu pensamento. Quer dizer que os espíritos podem representar Jesus, né, nas reuniões espíritas, ou nas igrejas, ou nos cultos, né? Eles podem representar Jesus, né? Não quer dizer que Jesus não vá, mas se ele não puder, ele pede aos espíritos, e os espíritos puros para estarem ali, né? E como o mundo é grande, né, são vários pontos orando ao mesmo tempo, pedindo a presença, né? Os espíritos superiores, eles têm o dom da ubiquidade. Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20. Ora, para isso bastam 2. Desculpem, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, uma em relação às outras. Ora, para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram, cada uma do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, se sobretudo não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Gente, se você está reunido, né, em nome de Jesus, para fazer as suas orações, se vocês estão reunidos, vamos supor aqui só 2 pessoas, mas se essas pessoas estão ali por obrigação, né? Bom, vamos pedir para a saúde de fulano de tal. Estão ali orando, pedindo a Jesus, a presença de Jesus, mas uma pela outra não tem, né? Não tem amizade, né? Não existe aquele sentimento fraterno, né? Se uma se repele com a outra, estão ali simplesmente por estarem, porque foram as únicas 2 que foram ali rezar, né? Orar, e cada uma pensando mal da outra, sentindo mal a presença da outra, aquelas orações ali não vão ser ouvidas, tá? Porque ali não vai estar presente, né, o verdadeiro sentimento de amor. Jesus é só o motivo ali, né? Jesus é só o motivo da reunião. Isso não implica que esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige antes de tudo o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas. Ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus,
mas a comunhão de pensamentos, conforme o espírito de caridade personificado em Jesus. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que se quer sinceramente o concurso dos bons espíritos. Bom, aqui está bem explicado, né, gente? Numa reunião grande, com várias pessoas ali reunidas, né, em nome de Jesus, para fazer as suas orações, os seus trabalhos. Mas ali naquela reunião de, vamos supor, 30 pessoas, somente 2 estão ali de coração aberto. Somente 2 estão ali pedindo a mesma coisa no mesmo momento, com a mesma intenção, com a mesma força, com a mesma vontade. Onde vai estar Jesus ali? Ou os bons espíritos que o representam vão estar com essas 2. As outras 28 estão perdidas ali, estão ali por estarem, né? Essas não vão estar sendo atendidas. E a gente vê isso muito comumente em reuniões grandes, né? Você vê pessoas ali concentradas, realmente de olho fechado, concentrada naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo cantado, né? E outras olhando para o lado, olhando para o outro, né? Vendo uma pessoa ali na frente, dando tchauzinho para outra pessoa, cumprimentando outra pessoa. Ali é de se estranhar, né? Que numa reunião movida pelo amor, pela caridade, né? As pessoas não se concentrem nisso, no amor e na caridade. Se concentrem em se mostrar. Eu estou aqui, né? Jesus está vendo que ele não está ali, né? Ele está em outro lugar, totalmente diferente. Então, gente, nas reuniões espíritas motivadas pelo amor e pela caridade, em qualquer reunião, não vou falar nas reuniões espíritas só não, né? Nas missas, nos cultos, né? Nos trabalhos, onde houver sinceramente a presença, o pensamento na presença de Cristo ali, né? Voltado para aquilo que está sendo feito ali, aí sim, né? Jesus vai estar presente, os bons espíritos vão estar presentes ali para ajudar aquela reunião. Mas nas reuniões em que o povo tiver ali, uma pessoa, 2 pessoas, somente concentradas, imbuídas naquele propósito ali, Cristo vai estar com essas 2, né? A reunião é só por reunir. Vamos lá, né? Vamos participar mais de coração aberto das nossas reuniões para que elas tenham fruto. Para que elas tenham fruto que nós plantamos ali, nós temos que colher. Então, que seja fruto bom nas reuniões nossas. Vamos entregar nosso coração, nosso pensamento, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente está pedindo a Deus, né? A sua presença no meio de nós. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 10 ainda, Lei de Liberdade. Nós estamos na questão 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas suas empreitadas. Não há nisso que se pode chamar fatalidade? A fatalidade se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que perde é seu amor próprio e sua ambição que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua, mas em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Gente, a fatalidade aqui no caso, ela pode existir sim, né? Mas nós sabemos que nós somos responsáveis por nossas escolhas. E a primeira escolha que a gente faz quando vai reencarnar na Terra é o tipo de vida que nós vamos ter aqui, né? Se vai ser uma vida tranquila, se vai ser uma vida de sofrimentos, né? E muitos pedem vidas de sofrimento para vir para a Terra. Mas Deus sabe, a equipe reencarnatória sabe
que a pessoa não vai ser capaz, o espírito não vai ser capaz de passar por essas provas, né? Mas as provas pedidas, geralmente elas são aceitas pela espiritualidade, né? Então, se a pessoa escolheu, né, essa vida de que nada daria certo para ela, de que tudo que ela fosse fazer desse errado, né, isso foi a escolha dela. Foi a escolha dela. Ela tem o poder de mudar isso. Ela tem a força para mudar isso. Só que ela não muda. Isso, ela não muda, porque foi o estilo de vida que ela escolheu passar aqui na Terra, né? Para testar sua paciência e sua resignação. Para colocar à prova uma coisa que ela perdeu lá atrás e que prejudicou muita gente por conta disso. Então ela está pedindo agora para vir passar um sofrimento aqui na Terra, né, uma vida sofrida na Terra, em que nada desse certo para ela, né, ela simplesmente sobrevivesse para poder passar pela prova da paciência e da resignação. Então a fatalidade existe aí na escolha, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma sexta-feira de reflexão, porque sexta-feira da paixão, né? É quando Cristo foi crucificado, em que ele se doou de coração, com todo o seu amor, em nome da humanidade, em que ele nos ensinou o principal, o amor ao próximo, em que ele ensinou que perdoar, a gente tem que perdoar até aqueles que nos matam, aqueles que nos ferem, aqueles que nos quebram, né? Quebram pelo meio. Então, hoje é dia de pensar no que, como nós estamos aqui na Terra. Se nós estamos realmente sendo cristãos ou somente estamos nos dizendo cristãos. Tenham todos uma ótima sexta, com muito amor, muita luz, muita paz e muita reflexão. Que Jesus nos abençoe novamente. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem todos com Deus.